Onde Deus nos congrega? Onde Deus nos congrega? Eu vou responder: na presença dEle. Na presença dEle. O homem foi feito para viver na presença de Deus. É na presença de Deus que está o nosso senso de comunhão com Deus. Pois nós fomos feitos da mesma classe que Deus. Deus é espiritual. E Ele nos fez espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós não somos meramente mente e carne. Não. Nós vamos além disso. Por isso que temos esse senso de destino eterno. Essa aspiração pela eternidade. O ser racional não tem aspiração para a eternidade ou pela eternidade. Pois o ser racional raciocina de causa para efeito. Ele vê que tudo tem um princípio, tudo tem um fim, e tudo vira cinza e pó. E ele fala: se você quer ver se eu estou dizendo verdade ou não, lá no cemitério. E lá você vai ver pó, você vai ver decomposição, o estado de desintegração do homem. Esta é a mente racional. O ser racional. Mas o homem foi feito da mesma classe que Deus. A mesma classe que Deus quer dizer, o homem é um ser espiritual. Assim como Deus é espírito. Por isso que o homem racional, natural, não vai entender as coisas de Deus nunca. Enquanto ele estiver se apoiando nos princípios naturais, ele jamais conhecerá a Deus. Ele ficará preso dentro do limite do natural. Vamos dizer, são os naturalistas. Aqueles que são guiados pelos sentidos, pelo que vem, pelo que ouve, pelo que degusta. Os 5 sentidos que o homem possui. Estes estarão sempre numa perspectiva oposta ao espiritual. Porque o espiritual vai mais além. E como Deus é espírito e Deus é eterno, assim, esse ser espiritual, ele quer participar e pode participar da eternidade. Por que eu falei que pode participar da eternidade? Porque lá no campo espiritual tem uma lei. Qual é a lei que tem no campo espiritual? Sim, tem uma lei que limita o espiritual. Até o espiritual vai ser limitado. Até o espiritual vai ser limitado. Que lei é essa? Deus disse: aquele ser espiritual que pecar, este morrerá. Oba! Então, o ser espiritual que pecar, este morrerá. Ele vai ter 2 mortes espirituais. 2 mortes espirituais. Como que é isso? Nunca ouvi falar em 2 mortes espirituais? O que é isso? 2 mortes espirituais. A primeira morte espiritual foi aquela morte de Adão. Deus falou para Adão: de tudo quanto tem aqui no jardim, você pode comer. Mas daquela árvore lá, não é maçã não, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore
do conhecimento do bem e do mal. Havia uma árvore lá com fruto precioso e atrativo. E essa árvore, Deus a chamou do conhecimento do bem e do mal. Desta árvore você não provará. No momento que você provar, certamente você morrerá. Esse é um tipo de morte. E que morte foi aquela? Foi a primeira morte espiritual. E no momento que Eva provou daquele fruto, sendo seduzida pelo espírito mal que estava na serpente, ela morreu. Mas morreu espiritualmente e não deu fé. E ela leva este fruto proibido para Adão. Adão se espantou. Mas não foi dito, não podia comer isso daí. E ela então, mulher, seduz o marido. Não é? E não, come. É boa, eu estou morta por acaso, eu estou aqui viva. O homem faz opção voluntária. Vou comer. Mas ele sabia. Adão tinha conhecimento pleno e perfeito. Se ele comesse daquele fruto, ele morreria. Ele estaria morto. E ele comeu. Resultado: quando Deus aparece, eles se escondem. Primeiro princípio do pecado e da morte é o medo. Medo é o espírito do medo. Medo é um espírito. Se esconderam. Se viram nu. Olha a consciência de culpa. Se viram nu. O pecado traz a consciência de culpa. Aí, Deus não teve outro jeito. Não podia ter contato. Saíram do jardim do Éden. E entraram nessa atmosfera que nós aqui estamos vivendo. Estavam separados de Deus. Mortos espiritualmente. Só tinham agora, como esperança, expectação de uma religação, uma promessa. A semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Pisará a cabeça da serpente. Essa promessa. Mas estavam espiritualmente mortos. Essa é a primeira morte espiritual. A segunda morte espiritual está em Apocalipse. Tudo sobre a mesma linha. Aquele que pecar morrerá. Onde diz que o dragão será lançado no lago de fogo. E seus anjos irão para o lago de fogo. E todo aquele que optar pelo lado do pecado, vai para o lado de fogo também. Aquele que não aceitar a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo, os convites de Deus e o plano de salvação de Deus, vai para o lado de fogo. E nesse lado de fogo, o último a morrer é a morte. A morte vai morrer. E quando a morte vai morrer? Quando o último pecador morrer. Qual vai ser o último pecador? A causa de todo pecado. Lúcifer. Quando Lúcifer morrer, a morte morreu. Esse é o fim. É o fim da morte espiritual. Pois Lúcifer é um espírito.
E os anjos que estão lá com ele, no lago de fogo, é um espírito. E os homens que estão com ele no lago de fogo são espíritos. Ali será a segunda morte espiritual. E diz que ele olhou, depois que houve essa morte espiritual, ele olhou e tudo era como antes. Não havia mácula. Não havia mácula. Tudo era como antes. Então, se tudo era como antes não havia inferno. Não há inferno. Eles não viram inferno. Eles não viram purgatório. Nada. Tudo era como antes. Paz e beleza. A eternidade com Deus. Porque a morte morreu. O pecado desapareceu. Houve a punição e o preço pago e a oportunidade que todos tiveram de salvação. É a segunda morte do homem. É a segunda morte espiritual. Porque o homem foi feito da mesma classe que Deus. Então ele tem essa aspiração pela eternidade. Nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Nós temos a aparência, a imagem de Deus e a sua semelhança. A semelhança vem o seu caráter. E esse caráter pode ser desenvolvido através dos ensinamentos das Escrituras Sagradas. E aí vem Escritura Sagrada e o Mestre Supremo das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo. Pois é Ele quem vai nos guiar a toda a verdade. E com a Escritura Sagrada e com as revelações do Espírito Santo, nós vamos fazer uma renovação no nosso estado mental. E o espiritual vai dirigir o estado mental. E quando o espiritual dirigir o estado mental, nós seremos a nova criatura. Essa nova criatura que a natureza espera, com grande avidez, com uma grande expectação para que elas apareçam. Pois elas vão tocar o som do clarim certo. Elas conhecem a palavra e conhecem o Espírito Santo que habita nela. E ela conhece a voz do Espírito Santo. E assim Deus poderá viver dentro dela. Pois disse Jesus Cristo, se a minha palavra estiver em vós, eu e meu Pai viremos fazer morada em você. E tudo que você pedir no meu nome, você terá. Aí então vai se cumprir aquilo que Jesus Cristo disse. Tudo que eu fiz, vocês farão. Esta palavra, os religiosos têm medo. Tudo que eu fiz, vocês farão. Eles estão vendo que não estão fazendo o que Jesus disse. Não estão fazendo o que Jesus fez. Então eles inventam uma desculpa, uma vaga sem graça, diz, olha, o tempo de milagre passou. O tempo de milagre foi somente no tempo de Cristo. Hoje não tem milagre. Muitos desses religiosos publicam essa mentira. Porque eles não entendem a vida de fé. Eles não entendem o poder e a ação do Espírito Santo sobre a Escritura, gerando a nova criatura. Agora você está sabendo disso, né? É bom, né? É uma boa nova. Agora você pode ser uma nova criatura consciente. Como? Através da leitura das Escrituras Sagradas. Deixando você ser guiado pelas orientações do Espírito Santo. Pois a sua unção é verdadeira. A sua unção permanece para sempre. Então, nele nós podemos confiar. Deus disse, tudo é feito pelo meu Espírito. Não é pela força do homem. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Tudo é feito pelo meu Espírito.